Boas notícias geram bons pensamentos e produzem bons sentimentos. Bom dia! A boa notícia de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certa vez, conversando com alguém que se justificava por um ato, ouvi a seguinte expressão: todos estão me condenando, até parece que cometi um pecado mortal. Pecado mortal? Qual não é? Embora seja cada vez mais comum ouvirmos que não existe pecado pequeno e pecado grande, todo pecado é pecado, no imaginário de muitos esta diferenciação ainda é feita. Mas todo pecado é igual? Sim, pecado é tudo que nos separa de Deus, e isso leva à morte eterna. As consequências em vida é que são diferentes. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, dos versos 1 a 13, Natã anuncia o resultado do pecado de Davi. Não é um mero castigo, mas o legado da trama em que se envolveu. Embora Davi tenha sido perdoado por Deus após arrependido e confessado seu pecado, ele e sua família sofreram consequências desastrosas. Alguns de seus filhos se envolveram em estupro, assassinato, usurpação do trono do pai. Porém, aquele que busca o perdão de Deus recebe a graça de ser perdoado. O que vemos em Davi, apesar de tudo, é que embora as consequências sejam duras, pior seria ficar longe do Senhor. O Deus que perdoa também concede a força necessária para lidar com as consequências. Davi é chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Confira o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Ele não era tão bom assim. Bem pelo contrário, o Senhor concedeu a ele um coração novo, perdoado e pronto a enfrentar as consequências de seu pecado, e pode fazer o mesmo por nós. A profunda consciência da gravidade do pecado é a chave para buscarmos a única solução para ele, o perdão de Deus mediante Jesus Cristo, que entregou sua vida em nosso lugar, pagando o preço por nossos pecados. Perdoados, estaremos livres para lidar com as consequências de nossos atos, por mais difíceis que elas sejam. A paz que o Senhor concede nos livrando da morte eterna é a nossa força. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Querido Pai Celeste, te agradecemos pela boa notícia de hoje, pois o teu perdão não nos isenta das consequências do pecado, mas o Senhor nos fortalece para enfrentá-las. Que o teu Santo Espírito, nosso companheiro e grande professor, possa nos auxiliar hoje e em todos os dias da nossa vida, para que possamos evitar o pecado, evitando, consequentemente, as consequências dele. Se esta pessoa que ora comigo neste momento pecou e está enfrentando as situações do seu erro, do seu pecado, da sua queda, que o Senhor a fortaleça, dê a ela o amparo necessário para que ela possa ser fortalecida no Senhor e consiga enfrentar as consequências de seu pecado. Aos fracos e abatidos pedimos pelo teu consolo, aos doentes rogamos pela cura, aos desempregados que encontrem um emprego, para que assim tenham os recursos necessários para sustentarem suas famílias. Rogamos que o Senhor nos abençoe, bem como nossa família e os nossos amigos. Oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Um ouvido aberto é o único sinal acreditável de um coração aberto. Deus te abençoe.